Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Mora em mim, deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Horas e 7 minutos. O que
Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso te sentir todo dia. Uma vez, dessa vez em um domingo, né? Em horário atípico, 11 da manhã. Ontem estávamos lá no Campos Brancos e por isso hoje estamos aqui no domingo, tendo a honra de ter ao meu lado aqui a mulher mais linda do mundo, minha esposa Miriane. Paz, Senhor, bom dia. E a nossa amiga querida, doutora, psicóloga, pastora, pregadora, conferencista, maravilhosa, Joelma Martins. Joelma Martins. Que honra receber aqui essa grande mulher de Deus, iniciando, né, amor? Esse período agora de homenagem às das mulheres, né? Seremos aqui grandes mulheres de Deus. Entrevista a gente já começa assim, com força total, né? Trazendo a Joelma aqui. Com tudo. É um privilégio, Joelma. Seja bem-vinda, tá? É um prazer te receber aqui. A paz do Senhor, e eu agradeço desde já o convite. Fico extremamente feliz, né? Por iniciar essa programação de vocês. Muito, muito obrigada. Vocês são amigos queridos. De quem tem amigos, tem tudo. Então, eu sou rica de amigos. Me faça chorar aqui. E o detalhe é o seguinte, gente. A Joelma, além dela ser muito usada por Deus, ela também é bem famosa. Tem dado bastante entrevista. Assim, pra gente é um privilégio, né, amor? Porque certeza. Além dela ser uma potência de Deus na Terra, ela também é uma grande profissional. E eu já vi ela já em vários jornais impressos, televisão, redes sociais, enfim. Você já está acostumada já com essa forma. E hoje é meu primeiro, acho que é meu primeiro podcast, tá vendo? Olha só então como é vou que é. iniciar bem. Que honra, né? Então a gente está aqui hoje com essa grande mulher de Deus e você é nosso convidado para estar aí compartilhando, comentando, fazendo perguntas, né? A Joelma é psicóloga, já de uma grande experiência. Tem atendido muitas pessoas, tanto da igreja como de fora da igreja. E a gente vai comentar aqui, conversar várias coisas, né, João? Vamos fazer várias perguntas, vai ter um papo legal aqui sobre a tua profissão e também sobre a tua chamada, né? A Miriane ficou impressionada ontem contigo pregando, né? Como tu tá pregando muito também. Eu falei, não, isso aí já era esperado, que já é uma potência e com certeza, né? Um vaso de Deus usado, um instrumento. Foi maravilhoso. Foi um evento, um chá, né, Joelma, com mulheres. E foi muito bom, graças a Deus. Muitas irmãs. Lá abordamos a saúde física, a importância da saúde física e mental para o equilíbrio espiritual, né, Joelma? Exatamente. Esse era o tema do chá. Foi muito bom mesmo. Deus usou poderosamente a minha amiga aqui, no óleo, na unção. Graças a Deus. Nós fomos usadas, né? Nós Amém. Somos instrumentos de Deus. Eu falei depois para a Mari que quem não... Depois da palestra, quem não se cuidar é porque não estava ligado na palestra. A palestra da Mariane foi linda, foi emocionante. Né? E ela veio trazendo coisas assim que até eu não sabia, né? Na questão física. E o melhor de tudo é que ela veio trazendo dentro da palavra, né? Essa importância do cuidar. Isso. Na palavra tem tudo, né, amor? É tudo verdade. que a gente precisa, tudo. as orientações, ela conselhos. é a nossa bússola, né? O nosso norte. E eu até costumo dizer que a Bíblia toda é aplicável. Se você olhar texto do Antigo Testamento, do Novo, tem gente que parece que só prioriza o Novo, né? Uhum. Mas o Antigo é como se fosse uma sombra do Novo. E, enfim, eu até aproveito falando de mulheres, né, de Deus. Ontem eu tive assim, a honra de voltar acho que é a terceira ou quarta vez, no projeto Campos Brancos, que é um projeto assim, apaixonante. Eu já fui lá, já estive lá. Eu vim de lá assim, é a quarta vez que eu vou e toda vez que eu vou eu aprendo alguma coisa. Eu vim assim, dessa vez ainda parece que mais mergulhado ainda na visão, né? E é um projeto idealizado por uma grande mulher de Deus, que é a pastora Kellen Gaspar, missionária. Uma bênção. E ali as mulheres estão no comando lá, literalmente, né? As coordenadoras, exatamente. Todas as mulheres ali liderando, a Maísa, a Sângela, a Yara, uma equipe muito forte de mulheres lá. E colocam para frente mesmo o trabalho. A presença de Deus é assim... Real, o ambiente verdadeiro. espiritual é diferenciado lá. Onde você olha, cada canto respira missões. E a gente assim fica muito
se sente, na verdade, honrado, né? Ontem a gente falou sobre missões urbanas lá. E hoje a gente está na Betel vivendo as missões urbanas, acabamos de chegar numa evangelização nas feiras, né? Na feira, no comércio, orando para as pessoas. Então a gente fica muito feliz, né? Pelo trabalho. E lá na Betel agora muitas mulheres na rua, né? Evangelizando, falando de Jesus. Então eu fico muito feliz por ver Deus levantando mulheres, né? Ao longo da história. Deus sempre usou as mulheres, levantou de forma poderosa, e a gente tem registros na Bíblia. Exatamente. Se você falar de, por exemplo, a ressurreição de Jesus, né? Para quem se apresenta primeiro? Para as mulheres. Para as mulheres. Então, é um carinho de Deus. É um carinho muito, muito especial. Gente, estou saindo aqui da entrevista agora, fique à vontade. Eu estou aqui para homenageá-las também. Então, o que seríamos de nós? A grande frase dos homens é um fato, né? Se não fossem as mulheres, né? As mulheres que têm a dor do parto, as mulheres que ajudam, que apoiam, que auxiliam. Foi uma mulher que gerou Jesus, nosso Salvador. Enfim, então... E aí, se a gente for parar para falar aqui tantas coisas, tantos registros na Bíblia de mulheres, exatamente, vai ser uma vigília, não vai ser mais um podcast. Eu sei que está na hora do almoço, quase na hora do almoço. Tem gente aí que está agora preparando, tá com o celular assim, colocando, né, do lado, e tá preparando o churrasco, né, irmão? Vocês estão preparando aí o almoço de vocês. Podem chamar Comentem a gente, né? aí, chama a gente convites. pra gente almoçar aí junto com vocês, tá bom? Vai ser um prazer muito grande estar conhecendo vocês, né? E vamos lá, pode pra frente esse feijão aí, esse churrasco abençoado, tá bom? Vão chegando aí, vão comentando, e vai ser um prazer sempre muito grande recebê-los aqui. É isso, amor? Isso aí. Então, vamos lá, meu bem, vamos começar a entrevista aí com a nossa... Preparada, na verdade, amiga, né? Vamos lá. para abrir a sua vida. Pouquinho, vamos lá, vamos ver o que a gente pode falar, né? Muito bem. Querida Joelma, dentro da visão multiforme, né? Visão multiforme, onde Deus ele usa uma pessoa de diferentes formas. Como ser uma psicóloga pronta para contribuir com o reino de Deus? Tá. Antes de eu falar assim como seria pronta, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Para vocês entenderem como eu fui realmente, a minha profissão não foi escolhida por mim, e sim por Deus. Eu sempre quis ser médica. Eu fiz 2 anos, prestei vestibular para medicina e não passei. No segundo ano que eu fiz, eu fiquei muito mal. Eu digo que eu tive um episódio depressivo, e a minha família mora em São Paulo. A minha tia ficou preocupada e ela pediu para que eu fosse para São Paulo tentar fazer vestibular lá. E eu estava me preparando, só que meu pai não queria que eu fosse. E aí ele me pediu para dar uma chance de fazer um outro curso. Os meus pais são contabilistas e eles queriam que eu fizesse ciências contábeis, porque eu já trabalhava no escritório com a minha mãe, mas eu não queria cálculos. Não gostava. E o meu pai que foi fazer a minha matrícula na Unespa. E quando eu chegou lá, ele falou assim, ele me ligou, ele falou assim, filha, tem serviço social. Eu falei, não, tem pedagogia. Eu disse, não. E eu gostava muito de conversar, sempre gostei. E aí ele falou, tem psicologia, tenta fazer psicologia. Eu fui fazer vestibular, mas já me preparando para viajar. E aí, de repente, eu passei. E aí, como eu passei, eles pediram para ficar. E eu não estava, na época, nos caminhos do Senhor, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E eu comecei a fazer, cursar, né, o curso de psicologia. E depois, quando eu finalizei, eu percebi que curava igual a medicina. Né? Não, a medicina está voltada para o lado físico, a psicologia para o lado emocional. E uma irmã, na época, era uma amiga nossa, que nós tínhamos, ela já dorme no Senhor, uma vez, numa reunião em casa, ela falou assim para mim, você vai voltar para os caminhos, porque Deus, ele quer te usar, e ele vai te usar nas 2 áreas. E eu digo que aí, a preparação não foi minha, foi dele. E hoje eu digo que eu sou usada como instrumento dentro da casa do Senhor, muito dentro da casa do Senhor, né? E todos os dias a minha oração é que eu venha impactar vidas. Então eu digo que nós precisamos entender que Deus, ele vai usar aquilo que você tem. Eu venho de uma família onde a minha mãe é uma mulher de oração e meu irmão é pregador.
Então, eu digo que as pessoas talvez esperassem de mim a união das duas coisas. E eu acho que a gente até uma vez conversou, né, sobre isso, dessa questão de ser pregadora, porque quando me apresento como pregadora, eu falo, gente, eu não sou pregadora. Ontem eu constatei que você é uma pregadora. Porque no início... Podia até não ser, mas agora já Mas agora sou, né? Agora sou. Mas, assim, eu venho buscando. Eu disse que Deus, ele começou o que eu tinha, que era o meu instrumento, que era a minha profissão. Eu nunca pensei em impactar tantas vidas. Eu pensava em impactar vidas, que esse é o meu objetivo, a minha oração diária, mas não tantas vidas como eu tenho feito, tem acontecido. Deus fez assim o teu nome crescer só pra... De uma forma assim muito grande, né? E foi fazendo, né? É coisa que Deus faz. De repente foi... Não é de repente, na verdade. Não, foi de repente. É igual, ele foi... Eu digo como ele... É uma preparação dele mesmo, né? Eu comparo esses nomes que Deus traz à tona, seja na área profissional, no chamado. Joelma já conhecido no campo, todo mundo fora do campo, em outros lugares, outras cidades, Belém. Aí a gente olha e fala, meu Deus, de repente a Joelma está assim conhecida, mas não de repente. É igual a semeadura. Você lança a semente e ela começa a crescer, não no visível. Ela já começa enraizando e vai crescendo devagarzinho. Quando você vê muito bonito, você pensa, meu Deus, de repente, não é de repente. É um processo que levou àquela situação que a pessoa está vivendo agora, essa beleza. Olha, está florindo. Olha, a Joelma está dando fruto. Mas olha o início, né? Então... E eu digo que eu tive muita sorte. Ou sorte, não sei se é sorte. A sorte que é Deus, né? Assim, de encontrar pessoas que foram instrumentos na minha vida. Para hoje eu reconheço. E vocês foram um. Porque quando vocês estavam no departamento de adolescentes, eu me lembro que o Nemuel veio falar, vocês vieram falar comigo, né? Para que eu pudesse atender com valor social. Então, eu digo que ali eu comecei a perceber a importância de cuidar da igreja também. Do reino, né? Do reino. E foi assim, e Deus, ele tem feito, tem colocado pessoas assim, realmente, eu digo para ser adubada. Naquele momento ali, foi um trabalho assim, muito essencial para uma ampliação de visão. A gente tinha uma noção de que os adolescentes precisavam desse cuidado, dessa atenção. Mas quando tu entraste na equipe e a gente começou a ter os retornos, a gente foi ter uma dimensão da grandeza, da importância que é cuidar da mente dos adolescentes. Sim. Então, e a gente percebe que esse cuidado ele tem que ser triplicado hoje, né? Pós-pandemia, vamos conversar sobre isso. Antes, porém, mandar aqui um abraço a alguns irmãos e irmãs que estão entrando aí com a gente. Um abraço ao irmão Francisco Santos, a irmã Gabriele falando... Minha enfermeira preferida, né? Mirei Nascimento. Gabi, um abraço. Eu faço o pré-natal dela lá no Sideral. Um beijo. Marinho, que vai estar aqui um abraço. Nessa série, né? Uma grande mulher de Deus. Ela está falando aqui, olha, minha amiga Joelma, uma psico abençoada. Professor Paulo Silva, PC Silva, meu amigo, Deus abençoe. Irmã Silene Arauno, né? Já estamos na escuta e companhia. Na escuta, sim, companhia, bom dia, na paz do Senhor, e um ótimo domingo a todos, bom dia. Lidiane, né, Lidiane, um abraço, eita, minha amiga. Lidiane, estamos aqui ligadinhos nesse programa abençoado. Um abraço, aqui, meus amigos. Vamos vir, eu já acertei com ela. Acertou, né? Tem que vir logo, porque ela é muito requisitada. Simão Valdo, né? Sempre presente, mandando um abraço aí para os jovens de Vila de Beja, né, do Abaetetuba, Deus abençoe, irmã Lilian. É outra que a gente tem que trazer aqui, né, irmã Lilian? Patrícia, que é uma potência. São muitas mulheres aí. Gente, as mulheres estão no poder, né? Isso que é verdade. As mulheres aí dominando. Com certeza. Né? Mulheres de Deus, e a gente louva a Deus pela chegada de vocês aqui. Então, continue compartilhando para que a gente possa ter mais vidas alcançadas no dia de hoje, tá bom? E para que outras pessoas participem, tá bom? Pode ficar à vontade, comentem, que a gente vai lendo aqui, vai interagindo com vocês aqui no Multicast. Porque é sempre um prazer muito grande, né, amor? Isso aí. E continuando, né? Nós sabemos que a psicologia ela é muito útil no reino de Deus. Muito útil. Muito. Então, há uma necessidade muito grande dentro da igreja de uma assistência psicológica. Na tua opinião, Joelma, tu achas que com o passar do tempo essa assistência psicológica foi deixada de lado, de canto pelos líderes?
da igreja? Tá, vamos falar um pouquinho. Vamos falar um pouquinho historicamente. Nós não temos o hábito de falar de emoções, tá? Quando você tem algum problema físico, você procura de imediato um médico. Quando você tem algum problema emocional, você sempre acha que é da sua cabeça. E que deixa pra lá, é da sua cabeça, mas sempre você fala assim, isso vai passar, né? Com o tempo vai passar. Com o tempo vai passar. Então, não é comum as pessoas se cuidarem emocionalmente. Ninguém quase vai ao psicólogo, ninguém vai ao psiquiatra. Tem muita questão de preconceito mesmo quando se fala em psiquiatria, porque se entende que é algo para uma pessoa com transtorno, tá? E a gente precisa entender que a gente também tem que cuidar desse lado. Nós não somos só físico, nós não somos só espiritual, nós somos sim mental. Então, nós temos uma mente, nós temos um cérebro. E o que acontece? Historicamente, quando as pessoas tinham algum transtorno, ela era o quê? Banida da sociedade. A gente vai ver na Idade Média, ela até queimadas em fogueiras. Então, vem muito essa questão, assim, de coisa... Não quero isso para mim, eu não aceito esse preconceito. E as pessoas foram deixando. Com a pandemia, veio à tona a necessidade desse cuidado. Só que, infelizmente, hoje a gente não tem políticas públicas para esse atendimento. Então, ainda é algo que não é tão acessível. A gente vê aí... Realmente. Né, que tem pessoas que não têm condições e não tem serviço. Você vai nos serviços que oferecem, a demanda é maior do que a oferta. É muito grande. E são poucas as unidades básicas de saúde que tem psicólogo. Exatamente. Lá na minha unidade tem uma psicóloga, mas, assim, ela é só uma. E a demanda é muito grande. E uma consulta, geralmente, não é rápido. É 45 minutos, 50. Em 15 minutos você não consegue, né, conversar, avaliar uma pessoa. Então, ela não dá conta. Não dá. Eu me lembro uma época que eu fui fazer um trabalho no centro social, até com o Samuel Osório. Eu fui me chamar uma palestra e depois ele falou assim, olha, tem algumas pessoas que querem falar contigo. Aí eu falei, mas comigo? Assim, eu achei que era uma coisa rápida. E eu saí quase 2 horas da tarde e as pessoas falaram assim, a senhora vai ficar aqui agora? Aí eu falei, não vou. Essa necessidade. Então, eu acredito que após pandemia está sendo algo que há uma necessidade. As expectativas dos profissionais da área de saúde é que cada vez mais aumente o número de pessoas com adoecimentos mentais. Então, a gente precisa, sim, começar a se preocupar com isso. Tá? Eu digo que saúde mental é um caso de saúde pública, necessita ter esse cuidado. E as igrejas, eu sempre acreditei, eu sempre converso com os pastores, eu acho que para mim todo pastor tinha que ter acompanhamento psicológico. Por que isso? Para te dar o suporte, porque a carga emocional é muito grande e muitas das vezes você não dá conta. E se você não cuida de você, você não cuida do outro, vira ponto cego para você. Você vai até... eu dou conta, eu tenho... Entra a questão aí do autocuidado, né? Do autocuidado. Que nós conversamos ontem com as mulheres. Para mim, sim, a maioria das lideranças, né? Precisaria de vez em quando de um apoio psicológico. E dentro dessa realidade de igreja, né? Tem uma questão assim, que é sempre quando a gente fala com um psicólogo crente, né? É sempre a pergunta que não quer calar. Acho que a gente tem que fazer esse momento, amor, aqui do podcast, a pergunta que não quer calar. Até onde vai a questão do espiritual, do psicológico? Esteve durante muito tempo, e até hoje ainda existem pessoas que assim, a pessoa precisa de um tratamento psicológico ou psiquiátrico às vezes. Não vai. E a pessoa fala assim, não, bora eu tive uma situação de alguém que foi para uma igreja, colocaram num quarto escuro, faz uma oração por ela aqui, mas não leva no psicólogo, não leva no psiquiatra, e era um caso psiquiátrico. Então, esse limite, né? Esse limite doenças do espiritual e do mental. E às vezes parece que não acaba tendo, dependendo da situação, os dois mesmo acontecendo ao mesmo tempo. Então, até onde vai essa questão? É a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar, né? A gente tem que entender que, como eu falei, não tem como dividir. Eu sou espiritual, eu sou físico, eu sou emocional.
Se você não está bem espiritualmente, eu digo que abre-se portas para outras doenças nos outros lados da sua vida. E a mesma coisa com o mental. É muito difícil você separar, tipo, isso aqui é mental. Existe transtorno, as pessoas têm que entender que existe transtorno. E nós, quanto cristãos, nós não estamos isentos de ter esses transtornos. Então, às vezes, já teve situações que as pessoas, foi constatado transtorno, mas quando eu oriento que precisa de uma medicação, precisa fazer um acompanhamento psiquiátrico, a pessoa vai dizer assim, não vou, porque isso é coisa do inimigo. Não é. A gente tem que entender que tem assuntos que é com você e Deus, mas tem também assuntos que é com você e o homem. Deus, ele dá o conhecimento para os homens e a gente precisa utilizar. Assim como eu uso óculos, eu posso falar assim, Senhor, faz um milagre. Ele pode fazer um milagre, mas muitas das vezes muitas pessoas usam. E o fato de ter usar o óculos não é falta de fé? Não é falta de fé. Então, é a mesma coisa. As pessoas me perguntam muito assim, mas isso não é espiritual? A gente tem que diferenciar. Existe alucinações por causa de problemas mentais e também tem perturbações demoníacas. Só que a pessoa, quando ela está, muitas das vezes, com problemas mentais, algum transtorno, ela fica fragilizada. Então, eu digo que seria uma porta para o inimigo entrar e agir. Exatamente. Então, para a pessoa ficar bem espiritualmente, caso tem que curar essa parte, né? Sim. Às vezes as pessoas estão em surto. O que é uma pessoa com surto? Ela começa a ter comportamentos, vamos dizer, fala desorganizada, a atenção, a concentração rebaixada, né, a perda não de dorme, memória, não come, alteração no sono, alimentação, várias coisas. E aí ela começa a ter um discurso desorganizado. Aí as pessoas falam, isso é demônio, vamos orar. Não, gente, ela vai precisar de medicação. E aí, novamente, quando vão no meu consultório, que tem diagnóstico de depressão, eu sempre falo que um dos tratamentos é você ter acompanhamento com a liderança, entendeu? Religiosa, espiritual. Você precisa disso. Lembre-se que nós somos também espiritual. E toda o nosso organismo, ele vem nos influenciando enquanto pessoa. Então, o local que eu vivo, a minha perspectiva de vida, o meu sentido de vida, tudo isso faz parte e influencia. Então, é complicado às vezes, um dos meus projetos que eu tenho na vida, vou falar aqui a primeira vez, é explicar para algumas pessoas da liderança qual é a diferença de um transtorno, o que é uma pessoa que tem esquizofrenia, uma pessoa que tem transtorno bipolar, porque às vezes uma pessoa que é depressiva, porque as pessoas falam assim, depressão, a gente acha que é só isolamento, mas não, tem inúmeros sintomas. Aí as pessoas falam assim, a pessoa está depressiva, mas, não, vamos lá, ânimo, levanta, a gente vai orar e ela vai. E ela não tem condições. Mas não é só isso. Não. Você ora, mas também tem que ir ao profissional. Às vezes tem que entrar com a medicação, porque tem uma questão física, entendeu? Tem que se alimentar bem, tem um que se sono alimentar. Eu adequado. ainda fico pensando no seguinte. Que tipo de oração se faz? Porque às vezes na igreja eu já vi muitas irmãs e irmãos orando assim, Senhor, eu não aceito isso, no normal. É outra questão. E de repente você vai visitar alguém que está lá, e aí você começa Senhor, eu não aceito isso, e não sei o que mais, e eu fico me perguntando se aquela palavra dita na oração, ela não também vai trazer uma consequência de repente para prejudicar o tratamento, ou quem sabe algum tipo de situação que aquela pessoa está vivendo psicológica. Né? Então, ainda tem que ter cuidado, eu pelo menos me conheço se eu estiver errado, inclusive no que você vai falar na oração. Sim, com certeza. A questão do não aceitar, a gente não aceita, né? Muita coisa, porque a gente não quer sofrer. Mas o pecado, as doenças, o sofrimento, ele vem com o pecado original. Exatamente. Então, e essas doenças, esses transtornos mentais, ele não escolhe pessoas. Não é falta de fé, não é falta de oração. Não, é um conjunto de coisas. Às vezes é a sua maneira de ser, é uma questão genética,
Tem também, tem a questão espiritual? Tem. Também, em alguns casos, tem. Tem a questão social também, porque a saúde, o conceito de saúde do Ministério da Saúde é o equilíbrio. Saúde é você ter equilíbrio entre saúde física, social e mental. Então, o que é a saúde social? É eu ter relacionamentos saudáveis. Não só relacionamento saudável, mas questão de moradia, de segurança, de economia. E a gente não tem isso. Né? Tudo isso acaba prejudicando. Tudo isso influencia na questão da saúde. Exatamente. E a grande questão toda é quando você não consegue perceber motivações para aquela situação. Que é uma coisa que a gente vê, às vezes, em alguns lugares até de classe média alta ou classe rica, pessoas que têm tudo, né? E, sim, não aceito isso porque o meu filho, a minha filha tem tudo. Tem tudo. Mas o que é o tudo, né? Esse que é o tudo que é o problema. Eu me lembro muito tudo, ela se refere ao financeiro. O cantor Eric Fernando, ele falou para mim que na Alemanha tem um índice muito grande de depressão. Ele foi lá, né? Fez um louvor lá, um trabalho muito bonito. E falei, mas por que, cara? Que lá é o sucesso, né? Falando, as pessoas, uma boa parte delas, não tem mais o que sonhar. Não tem mais motivação para viver. E já conquistaram tudo. Eles têm os melhores salários, têm os melhores carros, as melhores casas. Então o conforto de nível excelente chegou num nível tão grande que não tem mais o que projetar. E esse gatilho, essa situação, faz com que essa ausência de sonhos faz com que eles entrem em depressão e muitas vezes até se suicidem. Então, a gente às vezes não consegue entender o que a gente acha, às vezes, que é tudo, né? Já tem tudo, mas às vezes é uma ausência afetiva, né? Eu acredito assim. Depressão nada mais é do que a perca do sentido de vida. Você, aparentemente, como tu fala, você tem tudo, mas você não tem mais sentido na sua vida. Tem um livro muito interessante que é Sentido de Vida, do Viktor Frankl. Viktor Frankl era um psiquiatra que ele era judeu e ele foi para o campo de concentração. E ele decidiu, mesmo no sofrimento, que ele poderia vencer. E aí, quando ele sai do campo de concentração, ele cria a ludoterapia, né, que é uma terapia voltada para a questão do sentido de vida, porque ele disse que ele vê, o livro é muito forte, Sentido de Vida, do Viktor Frankl, relatos assim de coisas que ele passou, mas ele dizia assim, quando sair daqui eu vou encontrar minha esposa que ficou grávida. Infelizmente, quando ele saiu, ele não encontrou porque ela faleceu. Mas ele conseguiu refazer a vida dele. Então, ele diz que você precisa decidir. Todos os dias você precisa escolher ser feliz. Porque, às vezes, a gente vê a felicidade como ter. E a felicidade é ser feliz. Então, quando você perde isso, aí você tem tudo. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho dinheiro, eu tenho amigo, mas aí eu não sou feliz, eu não consigo. Até porque você não vive plenamente em felicidade. Você tem problemas, então é bem complicado isso. E aí entra a questão da pessoa reconhecer que precisa de ajuda, reconhecer que está doente para procurar um profissional, recorrer a algum líder, né? Ela precisa falar o que ela está sentindo aqui dentro, né? Então, eu queria contar uma situação aqui que se encaixa também na questão dos cuidados com a mente, com o psicológico. Até falei na palestra sobre uma mulher que foi fazer o exame preventivo, né, no posto, e ao entrar na sala do exame preventivo, que é um exame que previne o câncer do útero, ela entrou muito aflita, Joelma, pedindo perdão para Deus, orando desde a porta até o momento que ela fez o exame até a saída, todo o tempo orando, clamando a Deus, muito angustiada, pedindo perdão para Deus porque ela estava fazendo ali o exame preventivo. Então, para ela era um pecado, né, cuidar ali, fazer aquele exame e cuidar do seu corpo físico. Então, muitas pessoas também não recorrem a um psicólogo, psiquiatra, por também acharem que não, é falta de fé, eu vou confiar só em Deus, Ele vai me curar, eu não preciso disso, né? E a realidade é que quem capacita os profissionais é Deus, a sabedoria vem de Deus,
né? Então, Deus colocou o médico, o psicólogo, o psiquiatra para nos ajudar. Então, precisamos sim recorrer a eles quando for preciso, porque é algo de Deus. Com certeza. E detalhe é o seguinte, é muito interessante você falar da Miriane. Aí vem a questão da seguinte pergunta, na verdade. Em relação à igreja, ao que a gente sabe que existe uma ética profissional, né, que você não pode ficar falando que se conversa. Mas, assim, do que tu tem observado durante esses anos de experiência, quantos anos já trabalhando na área? Eu sou formada há 25 anos, no início eu tinha consultório, depois eu fechei, eu passei uns 3 anos, depois eu fechei e agora já estou retornando, já faz uns 3 anos que eu voltei para a clínica. Aí eu te pergunto uma coisa, nesses anos de experiência, tempo de formatura e tal, qual tem sido o seu problema de destaque na igreja? Assim, dentre os irmãos, em relação aos evangélicos, que tu percebe assim que tem mais casos psicológicos, assim. Faz uma soma. Tá pensando. Enquanto tu vai pensando, bora ver aqui quem tá comentando. Pode Sim, vamos ver. No Face, joga lá pra cima aí pra gente ver o pessoal comentando. Aí mesmo. O irmão Gabriel mandando um paz aqui pra gente. Uma Roseli dizendo, olha, pensei que tinha perdido o programa ontem, mas que maravilha que está sendo Acho agora. Que a gente avisou, né? Que ia ser pra hoje. A mesa pra ceia. Olha aí, Deus abençoe. Hoje é ceia, né? Em todas as nossas congregações. Pulou lá, mano. Pulou lá em cima. Presbítero Valber acompanhando o programa, um assunto muito importante para a sociedade. Vanderlei, né, amor? Parabéns a todas as mulheres abençoadas de nosso campo neste mês das mulheres, em especial as minhas princesas Jeane e a Carlinha, lindas. Mãe Elaine, né, ligada aí no Multicast. Vanderlei também, você colocando parabéns pelo tema abordado, excelente debate. A Michele, lá da Betânia, mande um alô para a família Garcia, um alô. Deus abençoe, família Garcia. Tem aquela piscina Acabei abençoada de ver o Garcia, lá. inclusive, lá na feira, dei um abraço nele, bem apertado, disse que vai convidar a gente para comer um pão, mas deixa pra lá. Isso aí daqui a pouco a gente vai estar lá. Vanderlei dizendo aí, divulgando. Vanderlei manda R$300 depois pra gente. 12 de março, Arena Jovem, inclusive, só pra elas, né? Só pras mulheres. Vai ser uma bênção, né? Só mulher Proibido de Deus, presença de homens. Poxa, mano, não vai poder ir. Poxa, um dia vai ser exclusivo para as mulheres, palestrantes, né? Várias irmãs aí como a Denise, Meriane, Kátia e Débora. A Débora, a irmã Érica também Cabral, né? Tá ali mandando uma paz do Senhor. Deus abençoe minha irmã. Vou entrando aí comentando, gente. Comentem, que tá uma bênção, né? Então vamos lá, Jama. Vamos lá. Já contou aí, com certeza. Eu vou falar de modo geral, né? Sim, porque geral. não tem como a gente falar somente com a igreja. Hoje, no meu consultório, eu acredito, fazendo aqui os cálculos, 80% da demanda é ansiedade. Ansiedade. Ansiedade que é porta para depressão? Como é não, esse processo? Não é essa lógica? Não, às vezes as pessoas falam assim, eu tinha ansiedade, agora eu estou depressivo, eu estou com depressão. É claro que a ansiedade, ela vem trazendo outras doenças, né? Mas ela pode aparecer com outros transtornos, tá? Você pode ter ansiedade e ter episódios depressivos, mas não necessariamente que ela seja a porta. Agora, se você não cuida, eu digo que ela Maria vai com as outras. Ela vem trazendo. Então, às vezes, uma síndrome do pânico, uma questão de toque. E, inclusive, a depressão. Agora, ela não se transforma. Não se transforma, né? Ela vai... Porque como a ansiedade... O que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela é uma autopreservação do teu corpo. E ela aparece no momento de ameaça ou medo. E hoje a gente vive realmente com medo. A gente está num momento delicado. Está acontecendo uma guerra, mas a gente tem medo aqui. Porque o que está acontecendo? Todo mundo está falando que a economia vai ser afetada, a possibilidade de uma guerra. Então, mais essa questão de pandemia, com cada vez que tem uma variante maior. Então, a gente está todo o tempo ali... Uma soma de eventos, Uma soma né? de eventos. A gente vive num sinal de alerta. Se você não se cuida, eu digo que você precisa conversar com a ansiedade. Porque ela está te falando que teu corpo não está bem. Mas você não conversa. Você deixa, como é que eu falei, deixa para lá. E aí você vai
aumentando esse sofrimento, vai aumentando essa questão. E aí vem outros adoecimentos. Então, a ansiedade, ela vem te trazendo isolamentos, você já que não quer sair de casa, vem te trazendo uma angústia que você não entende, e essa angústia cada vez mais aumenta, pode virar uma tristeza. Então, são várias coisas, entendeu? Então, hoje, eu acredito, a nível de consultório, 80% é a questão de ansiedade. Agora, claro que quando tu vai ver a ansiedade, por trás tem outras coisas, tem outros transtornos. Joelma, e essa questão das mídias, né? A gente sendo bombardeado por tantas notícias ruins e o uso excessivo dos jovens, não só jovens, adultos também, uso excessivo da internet, das redes sociais, jornais. De que forma isso influencia no surgimento dessas doenças? Isso eu acredito que é hoje um dos elementos que mais prejudica, né, a saúde. Está no top 1 para mim. Porque, vamos dizer, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela diz que o adolescente ele tem que ficar, no máximo, 5 horas nas redes sociais. Eu atendo pacientes, adolescentes, que ficam, às vezes, 12. Então, essa exposição, ela te prejudica. Vamos lá, eu digo assim, quando você fica todo o tempo no celular, o teu cérebro fica todo o tempo em movimento. O cérebro precisa descansar, você precisa ver outras coisas. Ler um livro. Ler um livro, ter contato com a natureza, descansar, ficar em paz. É por isso que eu falo a questão da meditação. Mas você não faz. Então, você vive todo o tempo acelerado. A gente vive na sociedade do cansaço hoje. A gente acorda cansado, porque a gente não dorme direito. Porque a gente já pensa quando se levanta, eu tenho que fazer isso, aquilo, outro. E o adolescente também. Aí tem a questão das comparações, né? Da influência. Hoje todo mundo quer... Puberdade, uma série de questões. Várias coisas. Então, a gente precisa ter cuidado. Tudo ao extremo, a extremidade é adoecimento. Quando você tem muita exposição a determinada coisa, é adoecimento. Então, você precisa ter cuidado. Lembre-se, a vida é equilíbrio. Então, eu posso ter contato com relações com as redes sociais? Sim. Hoje a gente não vive mais, né? No meu tempo era... Estamos agora. Você tinha, exatamente. Eu tinha que ir pro orelhão, eu sou da época da fichinha, gente. Eu lembro dessa época, eu não sou velha. Gente, essa época não é a minha. Não é a... Eu me derrubando aqui. Eu só para ligar, eu tinha que esperar a fila, tinha fila no orelhão. Mas hoje a gente está ali a todo tempo, a gente está vendo aí todas as situações que estão acontecendo, tudo que acontece é em tempo real. E esse tempo real, às vezes, você não consegue acompanhar. Até você é bombardeado de informações que você, meu Deus, o que acontece? Então, você precisa também selecionar para ter saúde mental. Tu falaste, foi uma palavra aqui na minha mente, né? Meio psicológica aqui. Tu falaste sobre episódios de depressão. Aí eu fiquei curioso para saber se é no tempo que diferencia tristeza e episódio de depressão. E esse episódio de depressão é tipo assim como é que eu posso dizer Está assim? relacionado ao ensaio tempo? da depressão. Eu imaginei o seguinte: tristeza, episódio de depressão e depressão. Foi a escala que eu queria na minha mente agora. E aí deve ter alguma coisa envolvendo tempo nisso. Eu não sei se é isso. Tá, vamos lá. Tristeza, todos nós temos. É algo inerente, é um sentimento inerente. Só que a tristeza, ela tem sempre uma causa. Vamos dizer, eu queria tomar... O relacionamento não deu certo. O relacionamento não deu certo, terminou, fiquei triste com aquilo. Então, tem uma causa. E ela tem um tempo. E ela também, hoje ela tá ruim, mas amanhã ela dá uma melhorada e depois ela vai. Episódio depressivo. Dentro de um transtorno de ansiedade, eu posso ter um episódio depressivo. Por um tempo, realmente. Então, eu posso ter a questão do choro fácil, eu posso ter a questão do isolamento. Sem motivo, no caso. Sem motivo. E a tristeza, essa tristeza que não tem motivo. E cada vez mais a tendência é aumentar. Não tem melhora. Mesmo que você é estimulado externamente, não existe melhora. Tá? E aí a gente tem que entender que episódios, inclusive a depressão, ela é uma doença de ciclo. Então, ela tem um ciclo. A depressão, se você, vamos dizer, mais ou menos, variando de pessoa para pessoa, passa 6 meses e ela fecha aquele ciclo. Aí a pessoa vai ficando bem. Tanto que ela diz assim, eu tive depressão, mas eu nem me cuidei, eu fiquei bem. Tudo bem, ela fechou, mas
se ela tiver um outro gatilho, ela pode abrir. A depressão, para ela ser diagnosticada, ela tem que ter outros sintomas. Não é só a questão do isolamento, não só é a questão da tristeza. Tem muito mais. Todas essas doenças, elas precisam de um tempo. E às vezes precisa de 5 semanas que aquela doença vem sendo apresentada para se fechar um diagnóstico. Tá? Joelma, e assim, qual é o conselho e as orientações que você daria para os jovens que estão assistindo, o adolescente, ou uma pessoa que esteja em tratamento de uma ansiedade, uma depressão? Quais seriam, assim, os conselhos, umas orientações básicas para que ele consiga dar andamento ao seu tratamento e vencer essa doença? Continuar, né? A primeira coisa, eu digo que é muito importante o autoconhecimento. Por que o autoconhecimento? Porque você sabe quando você não está bem, quando aquela angústia não tem um sentido, quando aquilo está te causando sofrimento, te causando prejuízo. Então, você primeiro buscar ajuda profissional, buscar ajuda, sim, espiritual da sua liderança. E se você estiver em tratamento, que você mantenha o tratamento. Eu sempre falo para os meus pacientes que eu faço 30, eles fazem 70. Se eles não se comprometerem, eu não vou conseguir fazer, não vou conseguir ajudar. Porque eu não tenho fórmula mágica. O psicólogo, ele não vai decidir a tua vida. Eu acredito que o melhor sabedor de si é a pessoa. E a pessoa, ela tem que ser responsável. Ela tem que escolher, aquilo que eu falei, ela tem que escolher ser curada. Então, se ela não se compromete, não tem condições. Por mais que eu seja a melhor psicóloga do mundo, né? Vamos dizer, eu sou igual Freud lá, alguma coisa assim, que eu nem sou psicanalista, mas não tem como, porque ela não se compromete. Tá? O psicólogo, ele não é a pessoa que vai resolver a sua vida. Ele vai lhe ajudar a caminhar junto com você para a solução dos seus problemas. Então, você precisa querer. Ter atitude, né? Essa questão de... A gente tem curiosidades, assim, de psicólogos e tal. Essa questão de que... Agora, curiosidade, né? Curiosidade. O psicólogo, ele não direciona respostas. Ele mais faz perguntas e ouve. E não dá conselhos. Essa é uma verdade sobre o... Sim, porque, gente, o psicólogo, ele não é sabedor do outro. Tanto que ele precisa escutá-lo, né? E toda a metodologia, porque o que acontece hoje... Cada psicólogo, ele tem metodologias para trabalhar. Eu acredito, para mim, o homem, ele é um ser livre. Livre para escolher o caminho que ele tem que tomar. Então, eu não vou dizer para ele, eu estou com um problema de relacionamento. Eu digo, deixa eu pegar o livro da vida aqui, página tal, e olha, você vai fazer isso, vai fazer receitas de bolo. Não vai. Às vezes, uma pessoa que está num relacionamento, vamos dizer, não saudável, e aí, quando ela vem trazendo isso, o que eu faço? Eu respondo, não sei. Porque eu não sei. O que ela quer com aquele relacionamento? O que leva a pessoa a ficar naquele relacionamento? É isso que nós vamos investigar. Para que ela tenha essa tomada de consciência e ela resolva sair ou não. Porque tem pessoas que, às vezes, chegam e falam assim, não, mas você tem que resolver minha vida. Eu atendia casal que ele chegava assim, não, mas o nosso casamento está por um fio. Eu vim aqui porque a senhora é o último recurso. Eu digo, mas eu não vou resolver a vida de vocês. Ou vocês seguram esse fio aí e reforçam, ou vai ser cortado. Agora outra curiosidade, só pra gente passar essa parte de curiosidade. Eu tenho também uma, depois Dizem que o olhar é a janela da alma. Psicólogo, de olhar, já sabe se a pessoa tá bem ou não? Pelo olhar da pessoa. O raio-x, que ele gostou de raio-x. Aí vai ser difícil, porque todo mundo agora não vai mais querer falar comigo, né? Você tem que entender que nós somos treinados para algumas coisas. Para a gente fazer um exame psíquico, tem algumas questões que você tem que observar. Fala, memória, a agitação motora, a questão motora. Então, são vários itens que a gente percebe. Claro que a gente tem muito mais sensibilidade e treino mesmo para perceber que a pessoa não está bem. Às vezes, eu não dentro do consultório, mas brincando, aí eu falo que eu sou psicóloga, o pessoal, eu tenho algum transtorno, não sei o que, digo, a gente nem estava prestando atenção. Eu tenho algum transtorno. É a pergunta que a maioria das pessoas me fazem.
Mas aí, às vezes, a gente percebe. Psicólogo não pode atender pessoas próximas, pessoas da família, por causa do vínculo, porque isso pode atrapalhar. Porque você pode diagnosticar alguma coisa, mas aquele vínculo afetivo que você tem pode atrapalhar no diagnóstico. Então, não é aconselhável, tá? Às vezes, até o nosso próprio código de ética, ele fala que é uma escolha sua. Mas não tem como. Vamos eu atender alguém da minha família. Eu não vou querer que a pessoa seja. Mas aí a gente percebe, sim. Então, algumas pessoas da minha família, quando eu falo, eu digo assim, eu acho que tu devias procurar atendimento psicológico, né? Quando eu falo para minha mãe, digo, você devia procurar um atendimento psicológico. Ela fala, deixa, eu oro. Né? Mas eu digo que a gente precisa. Quando eu falo que eu faço terapia, as pessoas falam, como assim? Assustam. Mas tu não é psicóloga? Sim, gente, eu sou psicóloga, mas eu sou humana. Com certeza. E entendo que psicólogo ele tem que estar muito bem organizado para ajudar o outro. Com certeza. Porque se chegar com a mesma demanda que a minha, se eu não estou organizada, eu misturo. Né? Então, a gente precisa separar. Eu digo que separe. Joelma, me fala um pouquinho dessa questão de muitos irmãos, né? Pessoas da igreja quererem procurar um psicólogo cristão. Eu quero um psicólogo cristão. Tem essa mistura da questão psicológica com a questão espiritual na consulta? Olha, como é que funciona? Deixa eu falar, não existe psicólogo cristão, né? Vocês sabem. Não é que não existe. O conselho, ele não aceita, principalmente o conselho no Brasil. É o nosso Conselho Federal de Psicologia. Nos Estados Unidos, já existe um movimento. Por quê? É natural que uma pessoa que é cristã, ela se sinta mais à vontade de conversar com um profissional cristão. Então, nos Estados Unidos já tem psicólogos judeus, psicólogo cristão, psicólogos de outras coisas para poder conversar. Nós não aqui no Brasil, isso não acontece. Mas, dentro do set terapêutico, nós temos que entender que todas as pessoas que vão, elas precisam ser acolhidas, elas precisam ser ouvidas. Então, em nenhum momento eu também vou falar para ela, não, mas isso aqui está errado, isso não está de acordo com a palavra de Deus. Mas eu sempre digo, isso não me permite orar pelo meu paciente, né? Então, eu, enquanto psicóloga e cristã, eu sempre oro pelos meus pacientes. Mas você tem que ter muito cuidado. E é muito interessante, porque eu sei que a maioria dos meus pacientes sabe que eu sou cristã, porque muitos, quando vão lá, já me stalkearam nas redes sociais. E lá na minha rede social está falando. E eu teve um caso de uma pessoa que eu atendi, que eu acho que ela estava pela 5ª sessão. E aí ela falou assim para mim, eu queria conversar algo com você, um assunto específico. Aí eu peguei e disse assim, pode falar, né? Ela disse assim, eu vou falar para você porque eu acho que nós já criamos um vínculo e eu posso confiar em você. Ela disse assim mesmo, eu venho de uma família católica, mas eu não acredito muito em Deus. E aí alguém pode perguntar assim, como ficou para ti? Para mim ficou normal, né? Porque era dela, aquela situação é ela, não sou eu não posso misturar. As minhas crenças são minhas. Querida, deixa eu falar uma coisa, mas Deus, ele existe. Peraí que eu vou orar por ti. Olha, tem que parar de pensar essas coisas. Mas sabe, e aí, meu Deus. E a gente trabalhou isso, né? Como era para ela, coisa e tal. No final da sessão, ela falou assim mesmo. Sabe por que eu demorei para falar para a senhora? Porque eu já fui numa outra psicóloga. E quando eu falei para ela falou assim, como assim? Isso aqui. E tinha umas imagens de Você tem que acreditar. E ela disse, eu me senti invadida, desrespeitada. Então, enquanto psicóloga, a gente precisa ter essa empatia pelo outro. A gente precisa acolher. Eu não estou ali para julgar, não estou ali para dizer que é certo, que é errado, e sim como isso reflete na vida dela. Né? Muito bom, muito bom. Deixa eu ler aqui um comentário. Isso, antes de você seguir. Pode ler.
Irmã Vânia falando, muito importante esse Ai, meu Deus, bate-papo. peraí, vou mandar uma foto aí. Muito importante esse bate-papo, um tema muito bom, a irmã Erika que falou, meu- e o Wesley. Bate-papo muito top. Aí ele, olha só, podia ser vindo do Wesley. Vou mandar uma foto aí, Nemoel. Diga para a psicóloga Joelma olhar a minha foto para Mas ver nem- o que nem ela precisa- percebe pelo meu olhar. Olha, nem Vê se precisa mandar, pode. mas Pode, meio Joelma, uma coisa narcisismo, né? dessa. Meio Depois eu te narcísico mostro aí, né? essa Uma foto. personalidade meio narcísica. Você sabe que às vezes as pessoas querem me perguntar, vamos dizer, hoje o que mais se comenta é a questão do Big Brother. Né? A pessoa, então quando aquela A gente moça... não assiste. Né, Big Brother. ninguém assiste, mas se comenta, né? E aí, como eu tenho outras pessoas O me Patrick perguntaram não. muito sobre Não uma assiste pouco. uma O pessoa... Patrick assiste. uma participante que foi né, desligada pela agressividade dela. Então, eu te expliquei lá nas minhas redes sociais que nós, psicólogos, não é aconselhável a gente fazer diagnóstico da pessoa que não é nosso paciente. Né? Porque, novamente, gente, para você fechar um diagnóstico, você precisa escutar, você precisa entender o contexto. Saber a história, Saber né? a história. Familiar. Até porque, às vezes, o mesmo sintoma, ele aparece em outros transtornos. Então, eu não posso fechar. Dizer assim, não, o fulaninho é isso aqui, o fulaninho é aquilo ali. É muito complicado. A gente precisa, então, enquanto profissional da área de saúde mental, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Inclusive, nós temos aquela questão aquela situação do cancelamento, né, que hoje é muito comum. Aham. E assim, a gente percebe assim que parece que é só um lado. O importante é que se massacre um lado e Julgue o erro. julgue o erro, Aponte o erro. exclua e acaba ali o ser humano, né, pelo erro que ele cometeu. A gente percebe isso na política a ideia, a política do cancelamento. A gente viu agora o rapaz Arthur, mamãe Arthur falei, Duval. né, Duval. E aí, a pessoa comete um erro absurdo, né, terrível. Isso aí é notável. Mas eu sempre vou pro outro lado. Ok, mas e aí vai até aonde? Acabou, bora matar logo, aí destrói a pessoa, acaba com ela, e aí a Carol Conká, a mesma coisa, que fez absurdas, atitudes incorretas, e existe uma punição social, digamos assim, né? Quando é crime tem que ser penalizado por aquilo. Tá ali o outro, o Monark também, que foi aquele outro discurso, e por aí vai. Mas a grande questão também eu fico me perguntando aí o outro lado. Então a gente defende, é correto, tá errado, isso aqui a gente tem que fazer assim, a pessoa não pode, isso foi incorreto e tal. Aí parece que acaba ali a história, mas não acaba ali. Não. Porque tem uma outra pessoa que também está por trás, que tem esposa, que tem filhos, e que também vão sofrer. É um negócio bem complicado E vem também trazendo os problemas, né? Vamos dizer, a Carol Conká, ela até depois, ela deu uma entrevista, né? Ela tinha sérios problemas. E aí que eu falo, a questão do autoconhecimento, que é importante. As vulnerabilidades, ela não tinha noção do que aquilo ia prejudicar. Quando ela entrou em contato com aquele rapaz, que lembrava muito o pai dela, que era algo que ela não conseguiu trabalhar, veio à tona toda uma agressividade. Então, a mesma coisa, eu tentei acompanhar lá do deputado, eu acho, né, que foi para lá para ajudar, e eu vi o pedido de desculpa dele, ele falando assim, que ele fez num grupo de jogadores, de amigos, não sei o quê. É claro, a gente vem trazendo aí um adoecimento. Sim. Né? Mas a gente precisa, talvez, como eu falei, não se trata. E aí, quando vem isso à tona, a gente acha que a solução é cancelar, é exterminar. Como se o problema acabasse. Não acabar. Não vai acabar, porque vai aparecer outros. Na verdade, o grande ideal seria ensinar, né, o que é o correto para que a pessoa produza arrependimento. Exatamente. E mude de atitude. Então, para a maioria da sociedade não é essa a maior alegria. Por exemplo, a maior alegria é, irmão, se lasque, né? Fique lá no chão, caído, nunca mais tenha voz para nada,
se isole, eu não quero nem te ver mais. Eu te esqueço aqui, esqueço que tu existe, do que alguém que errou, que falhou, que pagou pelos erros, que aprendeu e que muda a fala. E que é uma nova pessoa. Esse processo não alegra tanto muita gente de recuperação, né? De mudança de pensamento. Essas pessoas geralmente têm algum transtorno, né? São doentes de alguma forma. Vem Essas com pessoas que agem assim, né? com o outro, com o próximo. Né? E aí, eu acho que eu questiono a pergunta que não quer calar. Será que nós, enquanto sociedade, não estamos adoecidos, né? Com tudo isso? Porque a gente vem, assim, massacrando. E quando a gente acaba massacrando, a gente está colocando coisa nossa também, né? E a gente vem massacrando pensamentos incorretos, ideias incorretas, falas incorretas, e nos esquivamos dos nossos erros diários. Sim, é muito mais fácil você apontar o erro no outro do que... Então a gente minimiza os nossos diários, nossos erros, na igreja a gente chama de pecado, né? Então eu minimizo os meus pecados diários, não são tão grandes assim. Eu pego dos outros e coloco lá em evidência, porque esses aí são altamente condenáveis. Mas sabe Deus o que eu não falo no meu dia a dia? Sim, o que eu não faço, comento, né? O que eu não penso acerca de determinados assuntos. Então, muitas vezes, os que estão com a pedra na mão, tem muita coisa para Por isso que eu falo. Esconder. Às vezes as pessoas me perguntam, todo mundo precisa de terapia? Quem quer, né? Porque processo terapêutico é algo que você precisa querer. Mas é importante ter essa questão do autoconhecimento. Porque nós temos todas as emoções. Então, a gente tem raiva, a gente tem inveja. E aí as pessoas parecem que são emoções negativas. E as emoções negativas, vamos esconder. Não, eu faço o papel daquela pessoa boazinha, daquela pessoa perfeita. E aí, quando eu vejo alguém, eu quero massacrar. Mas eu também tenho. A gente brinca dentro da psicologia que quando a gente quer ser muito, muito boazinha, porque a gente não quer deixar o nosso demônio aparecer. Porque a gente tem o nosso lado ruim também. Sim. Tá? Então, e por isso que a gente precisa trabalhar, precisa entender. Saber lidar com esses sentimentos, porque todos nós sentimos todos os sentimentos. Sim. Todas as emoções. Eu acho que Jesus agia como psicólogo muito com os fariseus, né? Muito. Porque o melhor psicólogo que tem é... Dupla personalidade, sei lá, uma série de questões. Já começou quando ele foi escolher, né? A gente pensando assim, eu vejo enquanto psicóloga, não, por que tu fez essa seleção aí, né? Um que ia trair, um que era amigo, um que era pesado, assim, né? Ignorante. Pedrão, né? Mas aí quando ele mudou, olha aí o que ele fez. Então, tudo isso. Então, eu acho que o melhor psicólogo é ele. Às vezes as pessoas me perguntam qual é o melhor livro para você ler para entender dos relacionamentos humanos. Gente, a palavra de Deus. Não existe livro melhor. Comece a ler a palavra de Deus. Principalmente os evangelhos. Você vai entender. E você vai olhar, Jesus veio fazendo várias perguntas, né? Ele chegava, a pessoa estava doente. O que quer que eu te faça? Sim. O que você está precisando? E não é igual psicólogo. Eu posso até saber que a pessoa está com depressão, como a gente falou aqui, né? A gente faz um exame para ver mais algumas coisas. A gente percebe uma pessoa agitada. Eu tenho paciente com TDAH. Então, o TDAH, ele tem uma questão da agitação. Então, eu tenho paciente que ele passa a maior parte da sessão se coçando, mudando de posição, tá? A gente entende. Mas eu sempre quero escutá-lo. É a mesma coisa. Eu me lembro muito do Pedro, que chorou amargamente diante de um erro cometido, né? Deve ter ficado muito mal emocionalmente. Sim. Aí Jesus encontra com ele e faz perguntas. Tu me amas? Tu me amas? Ele quer o que ele gosta de ouvir. Né? A partir dessa resposta, ele vai começando a administrar palavras direcionadas para Pedro. Então, Jesus acho que foi o maior psicólogo, é a tomada aí eu digo que é a tomada de decisão, né? A tomada de consciência dele. Tu me amas? E aí ele faz, tu me amas? Ou seja, porque quando a gente faz, às vezes, a primeira pergunta para o paciente, a gente diz que é negação. Você tá bem? Tô. Aí a gente pergunta de novo. Aí é quando ele vai, opa, não tô tão bem. Então, Jesus é, como eu falei para vocês, fantástico. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu me apaixono pela psicologia. Quanto mais leio a psicologia, mais eu me apaixono pela Bíblia, né? É incrível. E aí, eu queria citar aqui, falando, né, da palavra de Deus, da mulher do fluxo de sangue, né? A mulher do fluxo de sangue há 12 anos, doente, sangrando.
E aí ela recorreu aos médicos, né? Aos recursos da época, que eram pouquíssimos. Ela não encontrou cura. Mas ela teve a decisão e colocou a fé em ação que se ela tocasse nas orlas das vestes de Jesus, ela ia ser curada. Ela teve uma atitude. Sim. Né? E a cura dela, naquela época, não era para médicos. É uma situação diferente. A cura dela era para um outro propósito. Era Jesus que tinha que curar ela. Então, estava no propósito de Deus aquela situação. Né? Então ela teve atitude, é o que, né, todos nós devemos ter diante de uma doença psicológica, de sintomas psicológicos. Eu tenho que ter uma atitude de procurar ajuda e ter fé e procurar sim um profissional, a minha liderança, procurar ajuda, né, de alguma forma. Eu acho incrível essa questão aí do evangelho, né, na aplicação da psicologia. Eu assim, me amarro muito em Jesus nesse sentido. Eu fiquei te observando aqui, ouvindo e pensando, e fico assim me perguntando, só pra gente assim, tentar salvar algumas pessoas, aqueles líderes que é uma barreira, como é que faz para equilibrar então a emoção, ainda que eu tenha essa resistência lá no psicólogo, fazer o tratamento, que eu sou pastor da igreja, sou pastor dirigente, sou pastor daquilo, mas de que forma? Acho que o equilíbrio é o grande remédio para todas as gerações, para a pessoa ficar menos mal ou não tão propensa a essas situações. A gente precisa entender que nós temos recursos internos e externos. Recursos internos é meu estilo de vida, é a minha personalidade. Se eu sou uma pessoa, vamos dizer, mais caladinha, se eu sou uma pessoa mais expansiva, tudo isso vai influenciar, tá? Recursos externos, minha rede de apoio, a questão do meio ambiente, o exercício da minha espiritualidade, a questão da gratidão, tudo vai ajudar, tá? Tem pessoas, lembra que eu falei, todo mundo precisa de psicólogo? Uhum. Alguns não vão precisar, e tá tudo bem. Mas outros sim, porque tem aquelas pessoas que dão conta de si. Elas vão buscando tanto os recursos internos quanto os externos e vão conseguindo ter uma vida de qualidade, né? Joelma, qual a importância da oração? Fundamental. Que até nessa área. Ele colocou aqui, eu gostei muito desse assunto. Já tive uma amiga que era uma psicóloga cristã, uma psicóloga e cristã, e me disse que elas oravam juntas no final da consulta e ela ficou boa. Com certeza, né? Dentro do set terapêutico, às vezes você pode estar trabalhando. Eu já trabalhei com uma cliente que ela é cristã também. E aí a gente trabalha com vários recursos. E um dos recursos que eu utilizei foi a Bíblia para ela. Né? E foi muito interessante. Então, como eu falei para vocês, não é que dentro do set terapêutico eu vou falar, se a pessoa chega lá com um transtorno ou num surto, não, vamos orar aqui. Não é isso. Mas você precisa criar um vínculo com o paciente, um vínculo de confiança. E, se for possível, você pode levar algumas coisas. Assim como você trabalha com desenhos, você trabalha com escrita terapêutica dentro do set terapêutico, você pode trabalhar também com a palavra de Deus. Que é o tratamento espiritual, que também é importante. Sim. Porque, como tu falaste no início, Joelma, nós precisamos tratar e ter o equilíbrio entre todas as áreas. Somos seres espirituais, físicos e emocionais. Então, o tratamento também tem que ser incluído em todas as áreas. Sim, não é espiritual, exatamente. físico, emocional. E a questão da oração, ela é importante, porque quando você ora, você também expressa, né? Você coloca para fora. Sentimentos não colocados para fora, o corpo implode. Ou seja, ele reage. E quando você ora, muitas das vezes você chora, você fala, e há uma necessidade. Isso é importante. Então, é um recurso externo, e para mim, interno e externo, poderosíssimo, tá? Olha, a Eliane tá perguntando aqui. Que a Eliane tá perguntando aí. Eliane Marinho, o código de ética do psicólogo permite que se faça oração no consultório, doutora? Não. Joelma. O código de ética do psicólogo, ele fala que você não pode misturar, né? No caso, tipo, eu sou católica, eu sou cristã, não pode. O que a gente faz, o que eu faço, assim, é utilizar como recurso algumas coisas, como eu utilizei com essa minha cliente. No caso, se ela der abertura, é isso? Se ela permitir. A gente precisa ter muito cuidado, porque qualquer coisa,
O conselho vai te punir? Não, mas você pode ser denunciada. E aí você pode ser cassada. Ele é um dos itens lá do Código de Ética que você não misture, né? Você precisa ter esse cuidado. Muito bom. A gente vai fazer um momento aqui rapidinho de divulgação dos nossos patrocinadores. E depois a gente vem com 2 momentos, Joelma, que é trocando os papéis e o bate-pronto, tá bom? Então vou começar aqui falando e agradecendo o meu amigo, patrocinador do programa, o Adiel, que é da Fiat Mônaco, né? No último a gente teve aqui o Hugo caindo da cadeira. Na hora que a gente falou do Adiel, a gente riu muito, foi uma luta muito grande. Mas agora eu quero agradecer o Adiel e informá-los que o Adiel trabalha, é consultor de vendas da Fiat Mônaco. Você tem na tela aí o telefone dele para contato, são vários telefones, o e-mail dele também. E o Adiel, ele também trabalha tanto com venda de carros usados como venda de carros novos, tá bom? Então, se você quiser negociar o seu carrão e quiser levar um Fiat aí top, é só você falar com o Adiel Cruz, tá bom? Que é o consultor de vendas. Também destacar aqui a Pinheiro Tecnologia, que é a empresa do nosso amigo Daniel, né? Na Pinheiro, você vai encontrar lá todos os produtos que envolvem tecnologia, tá? E variedades também. Para computador, né? Para o seu escritório, para quem é secretário de igreja, né? Quem está desejando aí comprar um notebook, todos esses produtos aí que vocês estão vendo na sua tela agora, eles são, você pode encontrar eles na Pinheiro Tecnologia, tá bom? Também mandar aqui rapidamente um abraço para restaurante e pizzaria Carvalho 312, né? Sempre a gente faz uma divulgação aí bem bacana do Carvalho 312, porque realmente é um parceiro e a gente tem almoçado lá, né, amor? É muito bacana, delícia. A pizza é deliciosa também, o almoço é muito gostoso, um atendimento rápido, né? Apesar de ter muita gente agora que está frequentando lá o Carvalho, como você está vendo nessa foto, ele é um parceirão nosso e tem um atendimento VIP lá, muito maravilhoso, vocês vão gostar muito de estar lá no Carvalho, tá bom? Tem também o Juca Relojoaria, que é o nosso parceiro que trabalha na Cidade Nova 4. Você pode estar lá consertando ou comprando o seu relógio, tá bom? Na Juca Relojoaria, tá aí o contato dele também lá na Feira do 4, bem no coração ali, bem pertinho do pessoal que vende peixe, tá bom? Bem bacana. Tem a Vicky Impress, né, que é a nossa patrocinadora também, já mais delicada, né, do trabalho com os papéis, de decoração, brindes, né? Como da Betel que você está vendo aí. Quando a Joelma falar, ela vai ganhar o bombom dela, né, amor? Da Betel, na nossa recepcionista. Na terceira vez que o irmão visita a Betel, já tem que trazer a carta de mudança. Então, está aí um exemplo, né, do trabalho da Vicky Impress, que é também uma parceira nossa, já desde o início do Multicast. Acho que é isso, né, amor? É isso. Já foi todo mundo. A gente agradece muito a parceria de vocês. E espera que a gente possa firmar outras aí que estão chegando. Mandar um abraço também aqui para a D&M, né? Variedade do nosso amigo Maurício, que também é uma parceira nossa aqui. Tá aí a logo. Vocês querendo contato, a gente pode estar divulgando para vocês aí. Com toda certeza vocês vão ser bem recebidos. Bem de pertinho da congregação Monte Oreb aqui no Icuí, tá bom? Vamos lá então agora para o nosso momento... Invertendo os papéis, trocando os papéis. Agora, João, você é nossa entrevistadora agora, que vai apresentar o programa e vai perguntar para a Miriane, para mim, alguma curiosidade, né? Alguma pergunta que você queira fazer. Tá. Vocês já estão há muito tempo no trabalho, né, na obra do Senhor. Em algum momento, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram envolvendo algum caso de transtorno mental? Já tiveram alguma vez alguma experiência? Sim, tivemos, né, amor? Tivemos uma experiência bem difícil. Eu até contei ontem na palestra para as irmãs. Na época da Umadecim, né, nós tivemos o caso de uma jovem que ela estava há 3 dias sem comer, sem dormir, tendo todo aquele transtorno na fala, né? Fala desordenada. E aí nós fomos até a casa dela, conversamos com ela, e aí tivemos que levar até um atendimento de urgência psiquiátrica, onde ela foi avaliada, foi medicada, foi para casa.
conseguiu dormir depois desse atendimento de urgência, né? Conseguiu comer. E aí fez todo um acompanhamento depois no CAPS, com o psiquiatra. E aí ela ficou bem. Hoje, graças a Deus, ela tá bem, muito bem. Não toma mais medicação. E aí, porque ela aderiu ao tratamento direitinho. Graças a Deus, ela ficou bem. Ficou curada, pra glória de Deus. Esse momento, sem dúvida, foi assim, muito marcante. Foi marcante, foi bem impactante. Vidas, uma experiência. Uma relutância na questão espiritual. Né? Sim. E a gente falou, não, a gente vai levar. Vamos colocar no carro, fomos cuidar dela, né, com a família. Mas eu já tive também casos de ligações, de mensagens. Não só um, nem dois, nem três. Na madrugada, à noite, de pensamentos suicidas, né? Pedindo ajuda, pedindo socorro, pedindo oração, pedindo uma palavra, né? E as pessoas estão carentes disso, né? Dessa palavra. Esses dias eu estava na padaria, eu tenho uma camisa, posso orar por você? Eu estava saindo da padaria, passei no caixa, a padaria é bem grande aqui na Cidade Nova, e a pessoa me olhou e falou assim, se você tiver uma palavra de Deus para alguém, se você tivesse uma palavra de Deus para alguém agora, o que você falaria para essa pessoa? Que era para ela, né? Eu falei assim, Deus tem um projeto na tua vida, Ele te ama muito e tal. E as lágrimas, na hora do atendimento, passando no caixa. Então, a gente, às vezes, lidar com situações assim, que o Evangelho ele tem um poder muito grande também, né? De mudar vidas. Hoje mesmo, agora eu estava vindo daqui, 10 minutos antes do programa vir, a última pessoa que eu abordei na evangelização, um rapaz na moto, eu olhei para ele e falei assim, bom dia. Sorri para ele, bom dia. E bom dia. A gente está aqui orando pelas pessoas, declarando palavras de bênçãos e tal, pelas pessoas aqui na feira. E eu quero orar por ti. E com certeza. Inclusive, o seu olhar, a sua fala, como o senhor está falando comigo, sorrindo para mim, já está fazendo uma diferença muito grande no meu dia. Comecei meu dia mal. Até agora eu estava mal, mas agora eu estou me sentindo muito bem. Me sentindo em paz. Me segurando a minha mão assim forte, deu um sorriso para mim, como se eu tivesse salvado o dia dele. Não é eu, na verdade, é a palavra que vai. Então, só falando dessa questão do evangelho e a questão psicológica, muitas vezes a gente vive essas situações de socorro, né? De alguém fala uma palavra agora que eu estou aqui pronto para me matar. E aí, o que tu diz? E aí você tem que ter aquela palavra certa, na hora certa. E é coisa que só Deus dá, só Deus faz, né, amor? É isso aí. Nós temos que nos permitir ser usados por Deus, naquilo que Deus nos entregou. Ele entregou algo para ti, Joelma, entregou algo para mim, algo para o Nemuel. E nessa semente, né, que está aqui dentro, Ele abençoa pessoas, abençoa vidas, através da nossa vida. Mas nós devemos nos permitir ser usados por Ele. Amém. A gente tem que descobrir o nosso propósito. Quase chorando aqui já. Tá bom, vou fazer outra pergunta. Gostei. Era só uma. Mas uma... Tu pode. O que vocês fazem para manter o equilíbrio mental de vocês? Quais são as ações que vocês fazem? A gente tira algum momento do dia, geralmente de manhã, no final de semana, para conversar bastante, ler a Bíblia junto e falar sobre aquele assunto que a gente está lendo, né, amor? A gente fala o que acha, o que entendeu, então a gente tira uns momentos de conversa e a gente se sente muito bem depois desse momento. E também a gente tira alguns períodos, uma vez no mês, ou dependendo, né, da nossa agitação de compromisso, para passear. Sim, bastante. Para passear. Esticar as pernas, pegar um sol. Olhar a natureza, né? Tomar um banho de piscina, pegar um sol. E aí isso também faz muito bem pra gente. Faz bem. Eu acho que a questão física também, apesar de eu ser assim, em cima do peso, mas eu costumo muito caminhar, caminho muito. Jogo bola também, toda semana. Isso eu incentivo ele. Esporte. Vai, joga, tem bola hoje, vai jogar bola. Mas, além disso... Acho que vai, pra você não ficar estressado, amor. Faço questão. Eu, assim, de natureza, sou muito pacificador. Então, eu sou muito... Eu me considero uma pessoa muito equilibrada em todas as áreas. Então, eu tento, de todas as formas, me equilibrar. Apesar de eu me cobrar, às vezes, algumas coisas,
Mas eu tento, de alguma forma, sempre equilibrar as coisas. Sempre achar soluções. Sou aquela pessoa que surge os problemas, eu paro assim, beleza, a gente já entendeu aqui, mas o que a gente vai fazer para resolver isso aqui? Bora pensar. Não, isso aqui, tem gente que desespera, que às vezes as pessoas, elas... Eu acho que vão causando feridas na mente, na minha visão que eu tenho é isso, né? E por detalhes, isso vai gerando problemas. E às vezes as pessoas, elas se angustiam por pouca coisa. Poxa, isso aqui estava marcado, às vezes é um evento que acontece na igreja, né? Poxa, eu tinha marcado esse evento, agora tem esse aqui. E aí você não vai, não sei o que, eu tô muito chateado, isso aqui. Ok, peraí. E se você ficar ali e eles aqui? Dá pra fazer? Dá. Ah, é, né? Dá, faz. Pronto, resolveu o problema. E aí você traz paz. Então, é sempre tentar equilibrar, né? Então, exatamente. As caminhadas, elas são muito boas pra mim. Eu reflito muito, ouço mensagens, louvores e tal. Fico olhando os pássaros cantando, meditando. É isso. Muito bem. Amém, Jesus? Amém. Antes de ir pro bate-pronto, mandaram no WhatsApp aqui uma pergunta para Joelma. Rapidinho, acho que dá tempo. É o seguinte, não sobra a dinheiro. paz amada. É possível uma pessoa adulta ser diagnosticada com TDAH? Sim. Já Ela é rápida. O que precisa ser feito? Você pode... Você pode perguntar para a doutora. Sim. Tá, gente, é assim. O TDAH, na maioria das vezes, ele é diagnosticado na infância. Mas passou. Por algum motivo, não se percebeu. Porque o que acontece? TDAH... transtorno de déficit de atenção, aquela pessoa que tem dificuldade de concentração. Acho que até alguém falou alguma coisa, eu estava tentando, né? Acho que é o Wesley. Sou muito agitado. O TDAH também, ela vem com essa questão da agitação, e às vezes a agitação motora. Uhum. Aquela pessoa que esquece, aquela pessoa que não consegue se concentrar numa leitura, tem uma certa dificuldade, ou às vezes tem hiperfoco, tá? Quando a gente faz o procedimento, para ver, tem alguns critérios. Quando vai para a fase adulta, ela pode ser diagnosticada. Eu tive recentemente um amigo meu, que ele é até psicólogo, ele foi diagnosticado aos 48 anos. E aí muita coisa fez sentido para ele, tá? Então, não tem idade. Também tem um caso que eu conheço que ela foi diagnosticada aos 60, tá? Então a orientação é procurar um profissional, né? Procurar um profissional. Se você percebe que tem alguma dificuldade... Tá, nessa questão de agitação, sabe aquela pessoa que não fica quieta? Que se levanta, que vai estudar, aí se levanta para tomar água, para ir no banheiro e não consegue ler, aí qualquer barulhinho já tá olhando para ali. Ou então fica no hiperfoco, só lendo, a pessoa tá falando e você não tá ouvindo. Tem aquela pessoa que diz assim, ei, tô aqui, você vir no mundo da lua? Então, se você percebe que tem alguma coisa que não tá, vamos dizer, normal... procure uma ajuda profissional. Perguntaram aqui pra gente, a irmã Michele lá da Betânia perguntou, como proceder com a família com um caso esquizofrênico, em crise, como devemos acionar? Gente, aí eu precisaria de um outro programa, né? Porque tem que acionar um bombeiro. Algumas vezes você precisa acionar um bombeiro porque... Tem o surto psicótico, no caso do esquizofrênico, que coloca em risco ele e a pessoa, porque ele pode ter alucinações, tá, auditivas. Então, ele pode escutar uma voz dizendo assim, mate aquela pessoa. E aí ele pode fazer, sim, né? Então, é muita coisa. Não é só, tipo, uma coisinha assim, de, faça isso. Você precisa encaminhar tem que levar para atendimento. Em surto tem que ir para um atendimento de urgência. E depois tem que ter o acompanhamento. Tem. Né? Com esquizofrenia não tem cura, né? Esquizofrenia é um tratamento. Então, tem pessoas, dependendo também de níveis, esquizofrenia tem níveis, que ela pode ter uma vida de, assim, casar, ter filho, trabalhar. Vida dita normal, né? Dita normal. Tá? Agora não tem como. Agora já pode fazer um atendimento online com esta, que tanto de perguntas que a gente tá fazendo. Quanto é a consulta, doutora? Com medo. Olha,
Qualquer coisa, me mande lá nas minhas redes sociais, tá? A psicóloga Joelma Martins no Instagram, que eu falo. Porque uma das coisas que o nosso código também não aconselha é você estar divulgando É verdade. valores. Porque você não pode fazer esse tipo de propaganda. Entendi. Então, vá no PV da doutora. Vá no PV da pra pegar essa doutora, informação, vai. por favor. E eu acho que ele precisa. É, porque ele tá desesperado. Pronto, já tá dando Essa ansiedade, né? Desafio de diagnóstico. Tu já viste assim, que a ansiedade, queria que eu visse a foto da Cizinha. É. Ai, Jesus. Bora lá então, Brincadeira bate à parte. pronto pra gente já Almoçar, concluir que eu tô nosso programa, com que está com fome. fome. Já bateu, o Patrick Bateu. tá aqui Aí o agoniado, Patrick já quer, por favor, quer né? ir embora. Então bora lá, bate pronto, começando aqui com a Meriane. Vai, amor. Ai, deixa eu abrir. Bate pronto. Você vai falar uma palavra, uma frase no máximo. É, uma palavra, uma frase. Ah, meu Deus. Isso. Tá, vamos lá. São perguntas rápidas com respostas rápidas, tá? Um versículo, Joelma. Que darei ao Senhor por todos os benefícios. Glória a Deus. Possível não ser esse. Livro preferido da Bíblia? Provérbios. Psicologia é... Ai, pra mim, transformação de vidas. Uma frase da psicologia. Um homem é um todo. Se não fosse psicóloga, seria... Artesã. Um sonho. Gente, um sonho. Tem vários, mas um que eu gostaria é conhecer muitos lugares. Eu sempre falo, eu conheci até agora 7, então eu quero Maldivas. aumentar. Eu quero aumentar. Eu sei que tu quer ganhar Não só Maldivas, eu queria, no Qual é mínimo, o top assim, não tá aqui escrito, mas... Israel. Israel. Ai, Topo meu sonho número também. 1. Maravilhoso, vamos lá. Uma personalidade famosa que gostaria de conhecer. Uma personalidade famosa que eu gostaria de conhecer é o Sérgio Cortella, que é o escritor. Eu gosto muito dele. Inclusive é escritor preferido agora. Não tenho escritor preferido, assim, dentro da psicologia. Eu gosto de inúmeros. Mas eu acho que Paulo me encanta na Bíblia. Uma referência importante para você. Minha mãe. Uma meta a ser alcançada em 2022. Emagrecer 10 quilos. Tamo junto, Essa foi amiga. essa que veio, é que tá como figura na minha vida. Mas tem tantos. Cuidar da saúde mental é... Prioridade. Um lugar que sonha conhecer. Já Já falei, falou. né? Falou. Israel. Pula. Uma profissão que lhe encanta sem ser a psicologia. Ai, gente, é umas coisas assim. Tem tantas. Mas eu acho que é a medicina. Medicina. É, muito bem. Uma data inesquecível. 28 de setembro. Dia do meu nascimento. Muito bom. Eu amo. Ser multiforme é ser... Instrumento de Deus. Muito bom. Palmas pra Cris. Essa foi a psicóloga top. Joelma Martins. Que alegria poder te recebido aqui, junto com a agradeço. Meriane. Que manhã Volte abençoada. sempre, né? E domingo que vem a gente está de volta no mesmo horário. Vamos Domingo ou receber sábado? aqui. Vai É ser domingo. vai ser Esse domingo agora, porque a gente vai ter uma atividade no sábado. Mas esse domingo a gente vai ter a Francisca, né? A irmã Francisca, que é psicopedagoga, tem um currículo invejável também. Ela vai estar aqui com a gente. No dia 19 vai estar a doutora Eliane. E no dia 26, a pastora Marilúcia vai estar aqui com a gente, né? Então, Só mulheres de peso. de Deus, que vão de estar aqui. Deus. E outras vão vir, né? Com certeza vão estar Sim. aqui. E que prazer, nós agradecemos a sua audiência, Obrigada, amiga. compartilhamento Deus de vocês. abençoe, Amém. continue te Comentários. usando, viu? Com esse instrumento Obrigado, Joelma, Deus abençoe. poderoso nas mãos de Deus. Tenham todos um domingo maravilhoso, um almoço. almoço. Quem é da Cidade Nova, um culto de ceia cheio da presença de Deus. Deus Amém. abençoe. Tchau. Amém. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Senhor. Até sábado que vem.